Aqui é apresentada a função exponencial e na seno de x. A pergunta é: qual é a derivada da função f? Vamos definir uma função de apoio, a função h, que funcionará como variável na regra da cadeia. Observe que a notação f' é a razão entre o diferencial da função e o diferencial da variável x. Portanto, f' representa derivação em relação à variável x. Não esquecer, linha em relação à variável x. Agora vamos usar a regra da cadeia. A derivada da função f é a razão do diferencial da função f em relação à variável h, e depois a razão entre o diferencial da função h em relação à variável x. Aí observe que df por dh é então a derivada da função em relação a h, a gente vai chamar a notação de f ponto. E o diferencial h em relação a x, h'. Agora vamos lembrar que a função h foi definida como seno de x. Qual é a derivada da função seno? A derivada da função seno é cosseno. Não pode esquecer disso. A derivada da função seno é a cosseno. Reescrevendo aqui a função f como sendo e elevado na nova variável, a variável de apoio h. E elevado na variável h. Agora vamos encontrar a derivada de f em relação à variável de apoio. Isso vamos chamar aqui de f ponto, ou seja, diferencial de e na h, a função, em relação à variável h. Agora, olhando o seguinte, a derivada de e na h em relação a h é como se fosse derivar de e na x em relação a x. E na h. Aqui a gente volta para a regra da cadeia, onde f' pode ser reescrito como f ponto e h'. Lembrando que a notação f ponto é a derivada em relação à variável de apoio e h' em relação a x. Agora é só substituir os valores de f ponto que a gente encontrou. F ponto é e na h e h' é cosseno de x. Portanto, f' vai ser e elevado na seno de x, o h é seno de x, vezes cosseno de x. Essa é a resposta.